Minha gente, boa noite. Hoje nós vamos gravar nossa sequência de vídeo, que nós já encerramos aquela sequência dos 10 patriarcas. Yud, o tempo cósmico, já foi, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Agora nós vamos passar para a 11ª letra, que é o Kaf. Hoje a história mafranita, o Kaf é o tempo tropicósmico. Hoje nós vamos falar de uma coisa diferente, porque antes a gente tinha falado daquele tempo cósmico. Bem anteriormente, lá no início do vídeo, a gente tinha falado do tempo galáctico, depois falamos do tempo cósmico, vamos falar do tropicósmico e depois do tempo cósmico. Por que eu preciso explicar isso para que vocês entendam a questão do tempo? O tempo galáctico é um tempo muito grande, um tempo muito longo. Foi aquele tempo que Deus usou para fazer o 7º céu e fazer até a criação do homem. Da criação do homem até Noa, até o dilúvio, ele usa o tempo cósmico, que é um tempo também muito longo, mas já bem pequeno em relação ao tempo galáctico. Depois, como precisa se ajustar tudo isso à vida humana, que o homem tem uma vida muito curta, uma vida considerada aí de pouco mais de 10, o homem de hoje em dia, com tudo a autorização que Deus deu para o homem viver 120 anos, ele não vive pouco mais de que 17 minutos galáctico. 17 segundos, aliás, galáctico, não é nem minuto, segundo. É muito pouco tempo, o tempo do homem, se você considerar o tempo divino. O tempo divino é muito grande, porque Deus é eterno, ele existe ao longo dos séculos seculares. Então, minha gente, você que está passando agora, já vai se filiando no canal aí, ó, não esquece aí, ó, de bater no dedo aí, fazendo like, dando like. Você que está passando pela primeira vez, não se esquece de se filiar no canal, vai lá naquela tarjinha vermelha lá e clica em inscrever-se, aciona o sininho também de notificação, para que cada vez que eu gravar um vídeo, você vai poder ver que eu já gravei o vídeo. Agradeço a todos os meus amigos, tudo que tem acompanhado, são mais de 150 comentários a cada 3 dias que eu gravo um vídeo, são 150 comentários dos meus amigos de toda a parte do mundo, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. E eu fico muito contente e vamos dar sequência a esse vídeo de hoje. Como nós vamos falar, minha gente, do tempo cósmico, eu trouxe aqui, por exemplo, uma engenhoca que eu fiz aqui, que vocês estão vendo, isso aqui é a Terra. Isso aqui é o giro da Terra, até vou girar para lá para ver de acordo com o giro de vocês. Aí, minha gente, essa questão aqui, ela já desmente um pouco daquela geografia ptolomaida, lá feito por Ptolomeu, aquele cientista grego. O que a gente quer dizer, não queremos aqui combater tudo o helenismo, toda a ciência helenista, mas queremos mostrar os erros da ciência helenista e do que os gregos erraram quando tinham as suas visões de mundo. Porque lá Ptolomeu vem criando, por exemplo, um globo terrestre, um semiglobo, ele cria um semiglobo com o norte voltado para cima, o que nós sabemos que não é verdade. Porque se você sai e vê o horizonte, você vai lá fora todo dia de manhã, você faça essa experiência se você ainda não fez, e veja o nascer do sol, e veja lá para vocês verem que norte e sul estão em pé de igualdade. Estão em igualdade, estão em nível. Norte aqui, sul aqui. Então está tudo em igualdade. Não existe essa de um globo apontando para cima ou inclinadinho 23 graus, com o norte lá em cima e o sul lá embaixo. Isso aí são projeção ptolomaica e projeção de Mercator, né? O Mercator, conforme seja a pronúncia do nome, essa projeção deu porque os europeus, no seu egocentrismo na época, quando construíram a história e a geografia, quiseram dizer que eles estavam por cima de tudo. Então, quiseram colocar a Europa para cima da América e da África e da Oceania. Mas isso não é verdade. É uma geografia falida, uma geografia que também não só a história que eu coloco aqui,
A história mafranita precisa ser corrigida. A história mafranita, aliás, propõe a correção da história universal, propõe, por exemplo, uma reavaliação, propõe que a história universal seja reavaliada nos bancos das escolas, para que nós possamos explicar para os nossos alunos a verdade nua e crua a respeito da criação do mundo, a respeito da verdadeira natureza como ela é. E aí, minha gente, eu preciso dizer para vocês também que não é só história, a geografia também precisa ser revista, porque a geografia também não pode se sustentar com um globo inclinado em 23 graus, onde o norte fica para cima e o sul para baixo. Nós não vemos isso na realidade. Quando você vai ver o nascer do sol, ó, você vai ver o nascer do sol aqui, a Terra girando aí, você vai ver o nascer do sol, o sol vai nascendo lá no horizonte, ele está nascendo aqui, está deixando, por exemplo, o norte e o sul em pé de igualdade. Então a Terra aponta para cima. Outra coisa, a relação ao tempo tropicósmico que nós estamos falando. Quando você já percebeu que no verão, seja qualquer parte do mundo, no verão a Terra está aqui, ó, o Sol aponta no meio do céu. Vamos dizer que essa estrutura aqui, que eu coloquei aqui, ó, essa que vocês estão vendo aqui, ó, vamos dizer que essa estrutura seja o plano celeste, seja o céu. Então o Sol vai passar aqui, minha gente, ó. O globo, a Terra está aqui, o Sol vai passar no meio. É dia de Calendicur, ou seja, 21 de dezembro. É o dia mais longo do ano, o dia que o Sol está a pino aqui no Trópico de Capricórnio para nós e também no Trópico de Câncer lá no seu verão, para quem é do Polo Norte. Aí muda um pouco, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou dizer porque aqui todo mundo vai entender. Quando chega o verão, você vê o Sol na tua terra e você vê o Sol a pino, lá em cima. Quando chega no inverno, ele vai inclinando aqui, ó. Ele vai inclinando aqui e chega a essa inclinação aqui, ó. Ele vai atingir aqui no solstício. O solstício, o Sol vai estar aqui nessa posição aqui pro lado do norte, para nós. Do sul, para quem é do Polo Norte. Então, minha gente, esse tempo, essa observação de tempo foi que marcou os calendários, a criação dos calendários no mundo. Então, quando se cria o calendário tropical, que é baseado nos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Então, baseado no calendário tropical. Ano de 365 dia, 24, 22, porque não é 25, não é bem um quarto, é menos um pouco de um quarto, essa diferença. E aí, minha gente, o ano tropical, os antigos, bem antigos, eles tinham aí a contagem que eu falo para vocês do tempo. Nós falamos do tempo galáctico, que é um imenso de um tempo, falamos do tempo cósmico, falamos do tropicósmico. Hoje, a abertura do tempo tropicósmico, que é a transição. Por que eu digo tropicósmico? Tropicósmico porque Noa viveu 63 anos, 63% dos anos de vida dele antediluviano, no tempo cósmico. E depois viveu 37% do seu tempo no ano tropical, o que fez com que Noa veio falecer muito próximo do nascimento de Abraham. Noa falece quando nasce, no dia em que nasce Ever, o hebreu. É o que deu origem a todos os hebreus, o patriarca Ever. E aí nós vamos falar na sequência. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Noa viveu um tempo antediluviano e viveu um tempo pós-diluviano. O dilúvio, sabe-se, que sucedeu-se há 15.723 anos atrás. E Noa veio viver bem próximo de 7.000 anos. Ele chega aí a próximo de 7.000 anos, por exemplo, desse ano nosso, desse ano tropical. Aonde veio, por exemplo, depois terminar a era de Bascorfiuco, a era de Sagicapri, a própria era cósmica de... me falha a mente aqui, mas agora a era primeira de Capricornio, depois a era...
Eu não vou discorrer sobre isso aí, porque isso é muito profundo e eu preciso trazer os livros, estão nos meus livros aqui, mas o tempo é curto para mim consultar isso aqui. Mas, minha gente, o que eu quero dizer é que vem até o ano 4003 desta era comum nossa, né? 4003 anos atrás, possivelmente tempo em que nasceu Abraão, patriarca Abraão. Então, minha gente, eu quero dizer o seguinte, esse tempo, como eu ia discorrer sobre esse tempo tropicósmico, eu queria discorrer também sobre a teoria, sobre as várias teorias criacionista e não criacionista que dão conta. Algumas teorias dão conta de que o ano era sinódico, o ano primeiro medida de tempo na Terra surgiu pelo ano sinódico, que era o ano lunar, de lua em lua nova. Então o ano era um ciclo, é uma teoria, não é eu que estou dizendo, estou citando teorias, né? Nem que eu acredite, não que eu acredite nisso, eu acho que é totalmente diferente, mas tem teoria que diz que o ano era 29 dias e meio, seja o ciclo da lua, o que fazia com que os patriarcas como Metusela e outros que viveram 969 anos, tivessem vivido aí somente 78 anos, 4 meses e alguns dias. A Ada teria vivido 73 anos, Noa vivido 72, quer dizer, então, dentro desse contexto, dessa teoria, surgem essas especulações. Mas essas especulações, minha gente, não batem com o tempo cósmico que a gente encontra nas tabuletas de Berosso e Manetón, e também se você usar o mito de Gilgamesh, também não vai bater, e se você usar as escrituras sagradas, o Sefer Bereshit, totalmente codificado, você vai ver que não bate isso, essa teoria de que os patriarcas viveram como vivem os de hoje, entre 70 e 80 anos. Não, não é esse tempo. O tempo é provável que para eles congelou, foi um tempo congelado. Pode ser, sim, pela teoria da Era do Gelo, porque tudo se congelou, e vocês sabem que quando as coisas se congelam, a longevidade aumenta, porque você põe uma carne na geladeira que ela apodrece em 3 dias, ela aguenta 1 ano congelado, e continua e dá para ser consumido. Então veja bem que a Era do Gelo pode ter atrasado e causado uma longevidade muito grande para as pessoas. Mas eu queria dizer o seguinte, essa teoria que fala, teoria sinódica, que fala sobre o ano lunar de 29 dias e meio, é uma das teorias. Uma outra teoria que daí traz para o tempo tropicósmico que eu estou falando, poderia ser que os homens, olhando o sol no centro do céu, passando a pino no verão, e daí se inclinando, e indo até o solstício, como ele está aqui, os homens contavam esse espaço de tempo como 1 ano. Na verdade era 182 dias, porque o sol leva 182 dias para sair do meio do céu e se inclinar e ir lá e parar no solstício. Depois ele gasta 183 dias e um quarto quase para voltar. São 182 dias e umas horas para ir, 183 e algumas horas para voltar. O que faz fechar um ciclo. Mas é este ciclo de ano, o sol tem que sair daqui, ir lá no solstício e voltar novamente a pino no verão, para que se complete o ciclo de 1 ano, 365 dias e um quarto. Né? Agora, como os homens poderiam ter usado só o meio ano para medir. Daí, por isso, talvez, os homens antediluvianos viveram aquela quantidade de tempo, baseado no tempo sinódico, vamos considerar essa teoria, no tempo sinódico, e que os homens, no tempo de Abraão, que viveu 175, 200, 210 anos, teriam vivido a metade desse tempo, dentro de um contexto, por exemplo, de que a medida de tempo poderia estar sendo feito do sol a pino até o sol do solstício. Vocês entenderam? Tá. Então, aí só mais tarde, com a evolução da astronomia,
e da observação das estrelas pelos sacerdotes, e da observação do céu, é que o homem descobre os próprios filhos de Israel vivendo no Egito, somando sua sabedoria babilônica que eles tinham, com a sabedoria do Egito, eles descobrem que o sol sai, vai no solstício e volta para completar o ciclo de um ano. Aí nasce o calendário tropical. Aí nasce o primeiro calendário, que é o Kaluá. O Kaluá, que é o calendário hebraico. É um dos primeiros calendários. E depois surge o calendário egípcio, surgem vários outros calendários babilônicos que têm o mesmo entendimento. Então, minha gente, eu queria dizer para vocês que fica difícil de você pegar todo o tempo divino, tudo aquilo que é espiritual, que ele é acrono, ele é, para Deus, por exemplo, o tempo é muito longo, e ajustar tudo dentro desse tempo do homem, do tempo tropical, fica difícil, porque o homem tem as suas limitações. O homem vive aí, foi autorizado o homem viver depois do dilúvio 120 anos. Deus diz que não pode viver mais de 120. 120 anos é um baita de um tempo para um homem, mas para Deus não é nada. É 15 segundos galáctico, 17 segundos galáctico aí, né? 17 segundos galáctico, para ser mais preciso, 119 anos. Então, muito pouco, minha gente. Então, analise que nesse contexto não tem como você pegar uma ciência e tentar medir de forma científica aquilo que é coisa espiritual. Por quê? O tempo tropical está baseado no giro da Terra em um ano. Esses 365 dias que a Terra vai girar em torno do Sol, né? E conforme ela vai girando, vai indo, vai dar 182 dias lá no solstício, vai voltar aos 182 dias, vai fazer o 365 dias, vai completar. Mas esta medida de tempo, e essa medida de tempo em hora, também depende da velocidade da Terra. Depende, por exemplo, da situação climática. E Deus, o Criador, que criou tudo e organizou o sistema sincronizado do universo, tudo dentro de um plano cósmico, é totalmente diferente. Porque para nós vemos a Terra aqui, ó, ela está suspensa aqui por causa da gravidade, porque ela está presa em dois eixos aqui. Mas a Terra é largada no espaço. Deus pega a Terra com suas mãos, larga no espaço, pela grandeza dele, e deixa todos os corpos cósmicos flutuam no espaço. Deus fez dessa forma, por exemplo, para que fosse desse jeito. O homem nunca vai entender esta forma. O homem nunca vai entender que a Terra está... Nós temos uma cápsula que fecha a Terra, que é o primeiro céu, né? Desse primeiro céu, tem uma cápsula de várias camadas que seguram, por exemplo, toda a estrutura, a água, não deixa a água evaporar. E o homem não entende isso. O homem acha, olha, aqui vê tudo livre, acha que está tudo livre. Por isso, um foguete espacial tem uma dificuldade enorme para vencer essa gravidade, vencer essa primeira atmosfera para passar para o espaço livre. Quando não tem gravidade mais, aí flutua uma velocidade muito grande. Então, minha gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas nós vamos discorrer muito sobre a história mafranita e sobre a geografia mafranita também. Porque é preciso falar da história e é preciso falar da geografia. E eu vou mostrando para vocês no contexto onde a ciência e a religião podem falar a mesma língua. Não é preciso pegar a ciência e desconcertar a religião. Aqui está o que Albert Einstein falou. Ciência e religião são duas rodas do mesmo carro. Se você tirar uma, ela vai ficar manca. O carro não vai andar. Tirou a religião, não anda. Tirou a ciência, não anda. Então, ciência e religião tem que andar junto. Agora, quando se divide, querendo trazer para uma ciência ateísta, aí não dá. A ciência tem que ser deísta. A ciência tem que ser ensinada no banco das escolas, para os nossos filhos.
tem que ser ensinado, mas tem que ser ensinado que Deus criou tudo. Deus cria tudo, essas condições, para que o homem viva nela. E um dia, tudo isso vai ser recontraído, vai ser juntado no centro do universo, como já foi no princípio, porque nós temos o Aleph, que é o princípio, e temos o Tav, que é o fim. Então, todas as coisas têm um princípio e um fim, apesar de ser muito longo esse tempo para Deus. Mas então, minha gente, eu vou voltar a fazer mais vídeo para vocês. Não esqueça de dar o like aí bem no meio, aí, pá, bateu o dedão no like. E não esqueça, se você está passando pela primeira vez, vai aí e se filia no canal, minha gente. Tem aí a tarjinha vermelha, clica nela e se filia no canal. Meu muito obrigado. Fique com Deus, meus amigos do Oriente, Indonésia, Coreia, Japão, Índia, do Médio Oriente, do Oriente Médio, Rússia, Israel, Albânia, França, Estados Unidos, Canadá, já no Ocidente, México, Argentina, Paraguai, Brasil, meu grande povo brasileiro que tem me prestigiado bastante. Então, minha gente, tô chegando perto dos 400 inscritos no canal, acho que esse vídeo aí já consolida os 400 inscritos, e o meu canal cresce dia por dia, porque o meu tema é bom e o pessoal gosta que eu faço. Quando eu vejo nos meus comentários as pessoas esperando eu gravar um novo vídeo, falou, já escutei, já assisti esse vídeo teu e estou aguardando você fazer um novo vídeo para mim ver. Então vai aí um novo vídeo. E meu muito boa noite e fique com Deus.